Vamos acompanhar o quadro Outubro Rosa. Eu venho falar em nome da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Mato Grosso do Sul, na qual um mastologista é um médico especialista em doenças da mama, tanto benignas quanto malignas. E no Outubro Rosa, a gente quer deixar alguns recados para a população para alertar com relação ao câncer de mama. O principal, o câncer de mama ele tem cura, mas depende do diagnóstico precoce. Como que é feito esse tal de diagnóstico precoce? Há muito tempo atrás, a gente só contava com a disposição de autoexame. Aí depois, exame clínico das mamas. Só que agora a gente sabe que o que realmente faz o diagnóstico precoce do câncer de mama é a mamografia. A mamografia ela deve ser feita em mulheres acima de 40 anos, obrigatoriamente mulheres acima de 50 anos. Mulheres mais jovens, elas vão fazer o exame clínico, o autoexame, o ultrassom, mas não vão fazer a mamografia abaixo de 40 anos, exceto em famílias de risco. Famílias de risco são aquelas mulheres que têm histórico familiar de câncer de mama, mãe, irmã, avó, principalmente mulheres abaixo dos 50 anos. Aí vão me perguntar, mas e aquelas mulheres que não têm histórico familiar? Que a maioria da população é a nossa preocupação, o nosso alerta também. A maioria das mulheres que têm câncer de mama não tem histórico familiar, nenhum. Então é importante que você que está ouvindo, que perceba que não tem mãe, não tem irmã, não tem avó, mas tem risco também de poder ter câncer de mama, devendo fazer a sua mamografia e seu ultrassom. Outra coisa importante, a maioria pergunta, mas é a dor na mama, o câncer dá dor, o câncer não dá dor? A dor na mama ela está mais atribuída, na maioria das vezes, à glândula mamária ou à musculatura que fica atrás da mama. O câncer propriamente dito não é uma entidade que cursa com dor importante. Pode doer? Pode doer como qualquer outra situação, mas não é o sintoma principal. Outra situação que realmente perguntam muito para a gente, todo tipo de nódulo de mama é câncer? Não, nem todo tipo de nódulo é câncer. Na verdade, a minoria dos nódulos de mama são câncer. Algumas mulheres que têm câncer, como essa situação que aparece aqui no desenho. Então, se a gente for analisar, o que é importante na prevenção? É a mulher se cuidar, é a mulher fazer exercício físico, é a mulher ter uma alimentação mais saudável possível, rica em verduras, frutas e legumes, com pouca carne vermelha, fazer obrigatoriamente a mamografia após os 40 anos, independente de ter histórico familiar e independente de ter algum tipo de sintomatologia. Porque a mamografia detecta lesões antes delas serem palpáveis, tanto pela mulher quanto pelo médico. Então é isso, nosso recado é que toda mulher deve se cuidar, deve fazer exercício físico, aquele exercício que ela mais gostar. Não precisa ser uma academia, pode ser caminhar em volta da quadra. A alimentação mais saudável possível, rica em verduras, frutas e legumes e pouca carne vermelha e gordura animal. Além disso, deve procurar um mastologista uma vez ao ano, deve fazer a mamografia a partir de 40 anos, independente de ter algum tipo de sintoma, porque não é necessário que a mulher tenha secreção com sangue, nem nódulo palpável, nem nenhum outro sintoma relacionado a câncer de mama para ela fazer a mamografia. Porque a mamografia vai detectar o câncer antes de você palpar, de eu palpar. E aí realmente a cura vai ser mais eficaz. Bom, para fazer uma depilação segura, nós precisamos passar por uma avaliação.
Hoje os lasers que nós temos, eles nos permitem tratar todos os tipos de pele, todas as cores, né? Mas com devido cuidado. Precisa dessa avaliação para que a gente possa ver a cor do pelo, a quantidade e ver a qualidade da pele, a saúde da sua pele para a gente fazer um tratamento tranquilo. Se eu falar que não existe riscos de manchar, de acontecer algum acidente, eu estaria mentindo. Esses riscos existem, mas com os aparelhos mais modernos isso quase não acontece. Os tratamentos estão cada vez mais seguros. Depende do cuidado também da pessoa, né, que está recebendo esse tratamento. Nós temos alguns cuidados, como o que você está usando na pele, com o tempo de exposição ao sol, para que a gente evite qualquer tipo de acidente ali. Hoje os aparelhos, eles vêm com um sistema de segurança que nos permitem tratar todas as peles de uma forma segura. Para quem está pensando em fazer uma tatuagem ou tem uma tatuagem, a gente tem algumas dicas, né? Se você ainda não fez a tatuagem, é legal fazer a depilação antes para estar com a pele lisinha e daí a gente vir fazendo uma tatuagem para deixar o seu desenho mais bonito. Se você já tem uma tatuagem, infelizmente a gente não pode fazer em cima da tatuagem, mas nas áreas ao redor ali, né, nós podemos fazer a depilação sim. Nós vamos proteger a região que você tem a tatuagem e a gente pode depilar as regiões ao redor. A dúvida que eu mais recebo aqui hoje na clínica é se a gente pode fazer depilação, né, e tomar sol. A gente não pode fazer isso logo em seguida. Nós temos um prazo entre a sessão e a exposição frequente ao sol, né? E um prazo também para quando você retorna daquele bronze da praia, da piscina, ainda mais agora que está chegando o verão, né? Ninguém está proibido de ir para a praia ou piscina, mas a gente precisa respeitar um prazo, né? Então você se expôs muito ao sol, nós temos que esperar ali pelo menos de 20 a 30 dias para continuar a sua sessão, né? Para a gente fazer uma depilação segura, porque a pele volta sensível do sol, né? Volta muito bronzeada, então pra gente não ter nenhum tipo de acidente, nós aguardamos um período, né, para que não possa ocorrer um acidente ali. Então nós esperamos de 20 a 30 dias para retomar todo o seu tratamento de uma forma segura. Hoje nós temos alguns estudos falando que a cada sessão nós eliminamos de 5 a 10% dos pelos da área que nós desejamos depilar. É claro que varia de pessoa para pessoa, do tom de pele, da quantidade dos pelos ali, mas normalmente são necessárias 10 sessões para que eu chegue a um resultado ali de 70 a 90% de eliminação desses pelos, né? Infelizmente a gente não tem um resultado 100%, porque o nosso corpo ele continua produzindo sempre novos folículos, mas aí a gente volta uma vez por ano para fazer uma manutenção para que a gente possa manter os resultados que a gente obteve ali nas sessões de depilação a laser. O nosso organismo ele leva em média 5 anos para produzir a mesma quantidade de pelo que nós tínhamos antes de iniciar qualquer tratamento a laser, né? Mas a gente precisa ter alguns cuidados. Uma vez por ano você retorna à clínica que você fez a sua sessão para fazer pelo menos de 1 a 3 sessões de manutenção ali em média. É claro que varia de organismo para organismo, porque cada pessoa tem uma quantidade de hormônio, tem um metabolismo diferente da outra. Por isso que a gente passa por reavaliações durante todo o tratamento para a gente determinar, né, a quantidade de pelos ali que tem ainda depois da sessão e a quantidade de sessões de manutenção que nós vamos fazer após, né? Tem casos que a pessoa volta depois de 1 ano e meio aqui para iniciar suas sessões de manutenção. Então isso é variável de pessoa para pessoa. Hoje, homens e mulheres podem fazer a depilação a laser. O público masculino está crescendo cada vez mais, principalmente para fazer o desenho da barba, né? Nós sabemos que quando você passa lâmina ou depila com muita frequência ali a região, às vezes aparecem as temidas foliculites, principalmente na barba, né? Então o laser ele tem a vantagem de vir melhorando o aspecto da pele, diminuindo a inflamação, né? Ajudando até a clarear algumas regiões, né? E tanto em homens quanto em mulheres nós temos resultados muito bacanas, né? E os homens estão ficando muito satisfeitos por não precisar de fazer a barba com uma frequência tão grande ali, né? Então o público masculino está cada vez mais crescendo. Hoje deixou de ser uma coisa só para as mulheres, né? Os homens estão se cuidando mais, então a gente está tendo uma procura muito maior e com uma qualidade no atendimento e uma satisfação dos nossos clientes também. Hoje em dia, né, a depilação a laser ela tem muitas vantagens. Hoje nós não queremos sofrer, né, com incômodo. Se eu falar para você que a depilação assim, é totalmente indolor, eu estou mentindo, mas incomoda menos do que os métodos tradicionais, né, que a gente tem de depilação. Evita com que a região que nós estamos fazendo a depilação
inflame, fique muito irritada, dê as temidas foliculites ali na área, né? Ou até inflamações que piorem ali, cria aquele mal-estar, aquela dorzinha na região. Então ele vem desinflamando, vem clareando as regiões. E outra, né? Nós ficamos livres daqueles temidos pelinhos ali, né? A gente tem a vantagem de não precisar de se depilar com muita frequência depois do laser. Então a pele fica lisinha, ainda mais pra gente que mora em um país tropical, quer tomar banho de piscina, banho de rio, ir pra praia, e a gente não precisa se preocupar com aquela pele que fica áspera, né? A pele fica mais lisinha, mais saudável, mais bonita ali pra gente poder aproveitar esse verão que o nosso país nos proporciona. Bom, se você ainda ficou com alguma dúvida, né? Ou quer conhecer um pouco mais sobre a depilação a laser, fiquem à vontade para vir até a Dr. Laser. A avaliação é gratuita. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Venha conhecer, vale muito a pena fazer a depilação a laser, né? Você vai ficar livre daqueles pelinhos, com uma pele mais saudável, mais bonita e mais lisinha.